Do que da outra vez. Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gapcast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo W. W, você aí? Estou aqui. Boa noite a todos. Sempre uma honra estar aqui. E o GadoCast cabeça hoje, falando sobre assuntos polêmicos, mamilos hoje, né? Essa live não vai ser mais polêmica, o W, né? Do que nós vamos fazer, né? Com o Viking de óculos acerca de uma religião aí, né? Provavelmente eu não sei nem se essa live vai pro YouTube, né? A gente vai direto pro Twitch, ou sei lá. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje a pergunta que nos fazem, né? É a seguinte: Deus copia ou não, né? Eu trouxe aqui o W pra gente fazer uma análise, né? Uma análise acurada. No último episódio a gente falando sobre como é que é? A filosofia da mente, né? Um assunto bem ao outro, né? E hoje a gente vamos definir. Deus é cópia ou não é? Como que a gente começa isso aí? Então, como você mesmo colocou, né? Na última vez que eu estive aqui, a gente discutiu algumas coisas de filosofia. E por conta de problema no tempo e tal, não deu tempo de falar ou aprofundar mais sobre a questão de Deus, né? Pensar filosoficamente sobre Deus, né? E eu comentei bem rapidamente alguns argumentos, né? Favoráveis à existência de Deus. Então, a ideia hoje é tentar aprofundar um pouquinho mais no que eu falei, muito corrido daquela vez, e também discutir algumas coisas que são alguns argumentos contrários também, né? Sim, porque tem alguns argumentos contrários. A gente vai falar de um argumento que os ateus usam. Se o cara souber, se o ateu for minimamente versado num argumento aqui, em questão que a gente vai falar aqui, ele vence qualquer debate contra cristão. Nunca vi um ateu vencer um cristão quando ele é usado esse argumento, que nós vamos falar aqui. Mas eu já vou adiantando aqui a opinião pinutiana, né? Eu acredito que o fato de Deus existir ou não é uma coisa. O fato dele ser cópia ou não é outra coisa diferente. Deus pode existir e ser cópia ao mesmo tempo. Assim como ele pode não existir e você acreditar num cópia separado, né? Mas vamos falar aqui, o W. Eu conheci a questão da apologética através da obra do William Lane Craig. Acho que é um cara que você gosta muito. Eu gosto um pouco menos, né? Por motivos aqui, eu sou um pouco mais liberal do que você, né? Mas assim, o William Lane Craig, ele construiu uma reputação assim enorme, principalmente dos evangélicos brasileiros, né? Pelo fato dele ter essa obra de defesa da fé. Qual é o nome daquele livro que ele fez? O Em Guarda, né? E tem outros livros muito bons. Sim, né? eu tenho vários livros, né? E em apologética especificamente, o Em Guarda é um dos mais básicos, né? Tem também a apologética cristã, a filosofia, cosmovisão cristã. Ele tem diversos livros. Sim. E o William Craig, ele nasceu como uma resposta àqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Sam Harris, qual é o nome dos outros? É o Bennett, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, né? Sim. Cada um deles especializado numa área específica da ciência, né? Sim. Sim. Então, é um movimento mais recente até. Acho que o Craig já debatia bem antes de se consolidar esses 4 cavaleiros aí. Sim, mas o Craig, até onde eu sei, eu acho que nenhum deles aceitou debate com o Craig, né? Até hoje, né? O Hitchens debateu com ele. Ah, sim. O Hitchens é o mais fraco deles, né? Dos 3, o Harris, não tenho certeza agora se o Harris debateu. Sim. Mas a gente tem que levar em consideração que todos esses caras, eles são cientistas, né? Eles são caras sérios, entendeu? Eles levantaram muitos pontos, por exemplo, o Harris levantou lá o ponto do feminismo, atacou o livre-arbítrio. O Dennett tinha a questão do computacionalismo. Como é que é o nome do outro? O Dawkins falou sobre a questão do evolucionismo. E qual é o nome do outro? O historiador Hitchens, né? O Hitchens é mais fraco, que falava da questão da moralidade de Deus, né? Mas assim, cada um deles levantou perguntas pertinentes, né? Perguntas que nem todos os cristãos estavam preparados para responder. E aí cresceu esse movimento de apologética, com o qual vieram outros também na esteira do Craig. Vieram o Dinesh de Souza, veio outros apologistas, né? Mas assim, tem que falar que realmente o William Craig foi o maior expoente desse fenômeno, né? Sim, o Craig é um dos mais conhecidos. Na verdade, a partir dos anos 50, mais ou menos, a filosofia da religião, ela começou a absorver muita coisa de filosofia analítica, né? Para o ouvinte que não está acostumado com esses termos, filosofia analítica você pode entender como um estilo de filosofia que se preocupa mais com a estrutura lógica do que em conhecer
profundamente filósofos, a história de filósofos, enfim. Mas é uma forma de filosofia que se preocupa bastante com a argumentação, né? E a partir dos anos 50, a filosofia da religião começou a ganhar, começou a absorver mais esse estilo analítico e começou a elaborar, a construir melhor diversos argumentos e colocar dentro de uma estrutura lógica, pegando argumentos científicos, enfim, e começou a elaborar de modo mais formal, de modo mais elaborado, mais organizado, diversos argumentos. Sim, mas você vai no mundo anglo-saxão, as pessoas que acreditam em Deus, os teístas, tomaram uma grande pancada graças ao evolucionismo, né? O evolucionismo ele acabou quebrando as pernas de muita gente que acreditava, por exemplo, em criacionismo de terra nova, né? Então forçou muitos cristãos a terem que revisar e tentar realmente ver, será que tem lógica isso que a gente está acreditando, né? Será que tem alguma forma mais rebuscada de criar algum tipo de argumentação para rebater esses evolucionistas, né? E dentro dessa esteira, né, veio, não sei se você já está familiarizado com o termo, os pressuposicionalistas. Sabe o que é pressuposicionalista? O que é isso aí? É uma vertente de apologética também, né? Porque tem apologética ela também, apologética entenda como uma área da teologia que se preocupa em fazer uma defesa da fé, no caso aqui do cristianismo, né, uma defesa da fé cristã. E ela é dividida também em diversos estilos, né? E a apologética pressuposicional, que era estudada em seminários evangélicos, e os autores como Cornelius Van Til, Gordon Parsons, é uma apologética que parte do princípio de que o cristianismo está correto e tenta mostrar que visões contrárias ao cristianismo, elas caem em contradição em algum momento. Para mim, essa pressuposicionalismo, para mim, é a parada mais imbecil que eu já vi cristão acreditar. Eu até entendo que outras religiões façam isso, mas um cara que seja minimamente racional, cara. Não, a Bíblia é verdade. Então, a partir daí, a gente vai começar a comprovar que a Bíblia é verdade. Ou seja, é uma lógica viciosa, né? Por exemplo, ou seja, você já assume que algo que a gente não tem, que primeiro tem que averiguar para depois a gente chegar na conclusão de que é verdade. O cara já sai de premissa falando, não, a Bíblia é verdade de forma fundamentalista, a Bíblia é verdade literal, né? E aí ele não investiga a realidade, ele sai dessa premissa para tentar comprovar aquilo que ele já sabe que não faz o menor sentido, tá? Mas não vamos falar sobre isso, nós vamos falar disso, né? A gente vai, nesse episódio específico, a gente não vai seguir uma linha pressuposicional, embora seja um pouco mais complicado do que isso, né? Envolve outras noções aí, teria que ler com mais calma esses autores, mas a gente vai seguir a linha que o Craig costuma usar, que é uma apologética clássica, né? Que é basicamente usar a argumentação, argumentos tirados da ciência, enfim, para dialogar com argumentos contrários à existência de Deus, né? Então, desenvolver argumentos que procurem defender a possibilidade de Deus existir e se defender de argumentos contrários a isso, né? Então vamos lá. Porque, vamos lá, você pensa que você é um macaco, né? Você é um cara que está vivendo lá na selva, né? Você vive em pequenos grupos, que a gente sabe que o registro fóssil é isso aí que a gente tem, né? A gente vive em pequenos grupos, né? Vivia caçadores e coletores, cada dia num lugar, né? Entrando em conflito com outros grupos, tendo que matar animais. A vida tinha uma série de incertezas, né? Então o ser humano ele foi criando um habitat mental, né? Para coisas que ele almejava. E aí vai criando as religiões, né? Muita gente acredita, OW, de que a religião ela foi evoluindo, né? Que, por exemplo, o início não seria o monoteísmo, que o início seria o animismo, que as pessoas começaram a acreditar nos elementos da natureza, né? Por quê? Porque o sol é o que vai ajudar a pessoa. A água, por exemplo, o culto aos rios, como o rio Ganges, na Índia, né? Então começa a fé das pessoas, ela começa nesses elementos da natureza, animista. Depois eles passam, de uma forma mais sofisticada, para o politeísmo, né? Quando o ser humano ele conseguiu se estabelecer em pequenos lugares, né, em cidades, né, foi quando ele conseguiu o domínio da agricultura e da pecuária. Então, quando ele consegue se estabelecer no lugar, ele começa a ficar sedentário, a religião muda, né? Nesse sentido, o que acontece? O ser humano começa a entender como que funciona a reprodução, né? E aí começa a ter o politeísmo com viés feminino. Aí começa as deusas da prosperidade, as deusas da fertilidade. Por quê? Porque ele entende que aquilo que acontece no solo é uma inseminação.
logo igual, então, de certa forma paralela àquela que acontece com uma mulher, né? Então, o próximo passo, depois do politeísmo, seria se não me engano, a enolatria, no caso, né? Que é quando você acredita que existe um panteão de deuses, né? Mas apenas um deles é o verdadeiro. A sociedade humana chegou nesse passo quando teve o contato lá com os egípcios, né? Se não me engano, foi o imperador, o faraó Tutankhamon, não sei o quê. Ele tentou acabar com o panteão que era daquela época, né? E se programou como o único deus a ser adorado, né? E depois disso, depois da enolatria, viria a questão da monogamia. Monogamia não, monoteísmo, né? Que é você acreditar que só existe um deus, né? E depois existe uma outra tendência que você acreditar que tudo isso é mentira, e na verdade não existe deus nenhum, que é o ateísmo. Então eu só estabeleci essa linha de pensamento para você ver como foi a evolução do ser humano em relação a esse assunto sobre Deus, tá? Mas assim, vamos falar agora sobre os 5 pontos no qual se baseia a apologética do William Lane Craig. Tá. Então, para quem acompanhou o episódio anterior que a gente comentou sobre esses argumentos, né? O Craig, ele apresenta 5 argumentos principais, né? O primeiro deles é o argumento da contingência, que é baseado... Contingência de Leibniz? Contingência de Leibniz, baseado no pensamento do Gottfried Leibniz, né? Que é um filósofo que diz basicamente o seguinte, né? Eu separei aqui os pontos do argumento, que diz o seguinte: tudo que existe tem uma razão suficiente para existir, seja por sua própria natureza, seja por uma causa externa. Essa é a primeira premissa. Premissa 2, o universo existe. Premissa 3, com base nessas duas premissas anteriores, né? O universo tem uma razão suficiente para existir. Premissa 4. O universo não pode existir por sua própria natureza, ele é contingente. Com base nisso, o universo deve ter uma causa externa para existir. Isso prova que essa causa externa seja Deus? Não. Mas torna plausível essa ideia. Né? Cara, olha só. Vamos por partes, tá? Tudo que existe tem uma razão para existir, né? Razão suficiente. Uma razão suficiente, ou seja, toda causa tem sua consequência, toda consequência tem sua... Entendeu, né? Tudo é fruto de uma coisa anterior, né? Tem que ter alguma razão para ter existido, né? Seja por ser da própria natureza existir, seja por alguma causa anterior, certo? Sim, por exemplo, eu não posso ser a causa da minha existência. Eu só existo porque meus pais transaram, né? Sim. O universo existe. Aqui, amigos, o universo existe, já fica complexo porque a gente já falou nos últimos episódios de que isso aqui é dubitável, né? Porque existe aquela questão do idealismo, né? Do solipsismo, né? Solipsismo. Será mesmo que o universo existe? Né? Mas vamos tomar que nós somos materialistas ou realistas, né? Então, realistas. Vamos dizer que existe um universo independente de mente, vai. Sim, então aqui a gente continua no raciocínio. 6. Logo, o universo possui uma razão suficiente para existir. Ou seja, só falta uma parte aqui, que é a questão de que a gente está ainda no viés do realismo, né? Então, basicamente, é um raciocínio que faz um sentido. Acho que é um argumento forte em relação a Deus, né? Que, não a Deus, a um criador, no caso, né? Não Deus. Uma causa anterior. Que pode ter uma causa impessoal, por exemplo. Sim. Mas, por exemplo, se você chegar e falar, por exemplo, que como é o nome daqui? Stephen Hawking, né? Ele falava que o início do universo foi causado pela flutuação quântica no vácuo, né? Então isso que foi a origem do universo. Mas para mim isso aí não explica nada, porque você tem que explicar como que surgiu esse primeiro átomo, essa flutuação quântica, como que surgiu essas leis que possibilitaram essa flutuação. Então, é só você está modificando o problema de estado, né? Você está indo mais para trás, né? Está indo mais para trás. Mas a questão aqui é se, seja o que for, né, o universo ter vindo dessas flutuações quânticas, ou essas próprias flutuações quânticas, né? A questão é se isso aí existe por si mesmo, né, da natureza disso existir, é uma existência necessária, ou se é contingente. Tudo indica que é contingente, né? Porque não é contraditório pensar que poderia não ser assim. Mas, por exemplo, tem gente que acredita que o universo... como que faz para refutar o Leibniz, cara? Como que a gente faz? Porque tem gente que acredita que o universo... como é que faz? A gente tem que acreditar em múltiplos universos paralelos, né?
Calma. Aí, desse argumento que foi dado, quando você apresenta argumento, você pode atacar de dois jeitos, né? Ou você mostra que a estrutura dele tem algum problema, né? Aí você tem que ir pela lógica dele. Mas se a estrutura estava correta, você tem que ver as premissas, né? E aí, você poderia, como você comentou, falar que o universo talvez não exista, seja uma ilusão, coisa assim, mas aí também você tem o problema de explicar por que essa ilusão está aí, né? Porque essa ilusão existe. Ou atacar a premissa 4 também, de que o universo talvez seja necessário mesmo, talvez tenha que seja assim, porque tem que ser assim, talvez a necessidade seja essa mesmo. Tem um filósofo, se não me engano, chamado Adolf Grambau, que ele defende mais ou menos essa ideia de que ele não vê algo tão surpreendente assim no universo existir. Então, ele fala, porque tem toda aquela questão, esse argumento do Leibniz vem daquela dúvida que se tem, nossa, mas por que existe algo em vez de nada, né? Pro Grambau, você fala, pra mim isso é uma grande coisa, né? Tipo, o fato do universo existir não é uma grande surpresa. Então, simplesmente dá para aceitar que o universo tá aí porque assim, tem que começar de algum lugar. Alguém pode dizer simplesmente, é assim, pronto, e começar daí. Mas o problema é o seguinte, o universo existe. Isso tem que ficar na realidade. Existe. Existe. Então pronto. Ou existe por alguma causa, ou tá aí porque assim, né? Mas assim, dada a complexidade do que existe, né? Tudo leva a crer que houve algo que causou isso aqui, né? Porque é algo extremamente complexo, geralmente necessita de um criador, né? Então, mas beleza. Isso aí pode... Para mim, o argumento da contingência de Leibniz não faça que, por exemplo, que o Deus cristão é o verdadeiro, né? Só fala que é necessário que haja uma causa que seja externa à existência do universo. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, um homem lá que existia lá na época lá da Idade Média, né? Ele pensava assim, cara, tá existindo esse mundo que a gente vive, mas por que isso aqui existe, né? Por quê? Por que nada, não é melhor existir nada, né? Então começa a pensar, se existe algo nessa complexidade, então é porque provavelmente existe um criador, que de forma intencional desejou fazer isso do jeito que está, né? E aí começa, através desse tipo de pensamento, as pessoas vão construindo uma noção sobre quem viria a ser a natureza desse criador, né? Mas aí que entra a questão da religião, começa a ficar ainda mais complexo. Mas tem muita gente que não vai concordar nem com esse argumento aqui do Leibniz, né? Se não concorda com isso aqui, imagina o que A pessoa pode dizer que o universo existe porque sim, né? Não é necessário propósito ou coisa assim, ou uma razão suficiente, né? Tipo, sim, mas aí vai ter que dar um exemplo de alguma coisa que existe sem causa. Será que essa pessoa vai dar um exemplo? Aí teria que aceitar que o universo existe sem causa, né? E aí isso a gente pode complementar, né, ou fortalecer com o próximo argumento, né? O argumento cosmológico. Cosmológico Kalam. Porque tem vários tipos de argumento cosmológico, né? Cosmológico é a ideia de que se preocupa em compreender, argumentar a favor de uma origem, né? Que é o argumento mais famoso do Craig, né? Acho que a tese de doutorado dele foi esse argumento. Provavelmente é o mais forte, né? Esses dois são os mais fortes. Os outros a gente vai meter o pau aqui, mas prossiga. Mas o Craig usa vários argumentos da ciência, dados dados científicos, enfim. Mas se a gente for resumir tudo, e aqui é uma forma bem resumida mesmo, né? Tem várias implicações nisso, mas pelo tempo, a gente vai só passar pela superfície, né? Mas o argumento basicamente é o seguinte. Primeiro, tudo que vem a existir tem uma causa. Segundo, o universo veio a existir. Logo, o universo tem uma causa. Então, você tinha perguntado, você vai acreditar numa coisa existe sem causa? É possível. Porque aqui está falando, tudo que vem a existir tem uma causa. É possível que se uma coisa for necessária, ela sempre existiu. Então, não precisa de uma causa para existir. Quando a gente fala em Deus, né, no sentido clássico de Deus, pelo teísmo clássico, é o quê? Um ser onipotente, onisciente, bom e eterno. Não, peraí. Isso aí a gente vai entrar em discordância lá na frente, né? Se é possível, não, tá falando de reunir todas essas características. Dando uma visão clássica, né? Do teísmo, eu estou usando Deus como exemplo aqui. Mas eu só estou colocando um parênteses aqui, não é que eu vou colocar Deus agora, né? Não, mas, por exemplo, se a gente chegar e a gente falar, por exemplo, o argumento do Leibniz faz algum sentido e o Kalam também. A gente vai chegar a uma conclusão de que provavelmente existe
uma entidade aí que provavelmente criou a gente, né? Vai ser o Deus de Spinoza. O cara, por exemplo, uma consciência lá que, se estava sem nada pra fazer, vou fazer um universo aí. E começou, e fez, e aí? E olha o que aconteceu. Criou um planeta, olha só, e criou outro, olha só, um sistema solar, né? Mas não necessariamente de forma intencional, né? Mas assim, para mim, esses são os melhores argumentos para você defender a existência de um criador. Deus já é um conceito um pouco mais rebuscado, Dado. Não, eu ia falar que o conceito de Deus eterno, que se for, quando chegar nesse Deus, no Deus, na visão mais complexa, mais rebuscada, mas sendo um ser eterno, um ser que não precisou de uma causa eterna para existir. Nesse sentido que eu coloquei esse Deus na conversa, mas no sentido de não usar aquele argumento de, então quem que criou esse criador, né? Aí, por exemplo, existe o tempo e espaço. Nós sabemos que o tempo e espaço teve o início, Big Bang, né? Porque o universo, a gente já refutou no último podcast, entendeu o universo como espaço-tempo e tudo o que está no espaço-tempo. Se alguém criou, vamos dizer, então existe um criador, né? Se existe criatura, existe um criador. Então vamos lá. Se existe esse criador, necessariamente, de forma necessária, se ele criou dentro o tempo e espaço, então ele vive de forma independente ao tempo e espaço. Entende? Logo, ele não está inserido no tempo e espaço. Logo, ele não tem as propriedades de quem está dentro do tempo e espaço. Logo, quando você chega e fala assim, o tempo é finito, Deus é infinito. Por quê? Porque não está dentro do tempo, né? Aí, por exemplo, você começa a ver que Deus, ele tem algumas características que são inerentes ao fato de ele não estar dentro do tempo e espaço. Tá? Por quê? Porque tem uma causa. Essa causa. Aí você começa, a partir dessa premissa, você começa a atribuir qualidades a esse Deus, né? Só que aí o pessoal começa a atribuir outras qualidades, né? Que aí já é votação. Vamos continuar. Sim, então, novamente, só revisando o argumento. Primeiro, tudo que vem a existir tem uma causa. Segundo, o universo veio a existir. Terceiro, logo o universo tem uma causa. Resumindo o que está sendo conversado aqui, esse é o argumento. Tá, então, isso de novo não prova que seja Deus, né, como já foi comentado aqui, mas que teve uma causa anterior. E aí alguém pode falar, mas como você pode atacar esse argumento, né? Bom, você pode atacar as premissas dele, né? Primeiro, que tudo que vem a existir tem uma causa. Para atacar isso, você tem que atacar a ideia de que uma coisa pode começar a existir sem causa. Mas se ela começa a existir, né? Então, ou de novo você aceita. Bom, talvez as coisas comecem a existir do nada. Então, você teria que colocar essa ideia. Ou talvez dizer que causa... Aí eu não sei como vai ser trabalhado essa ideia, mas alguém poderia seguir o filósofo do século XVIII, David Hume, que dizia que causalidade é uma ilusão. Você simplesmente tem coisas em sequência uma da outra e a conexão causal que nós vemos... Mas aí o David Hume está preso dentro daquela lógica newtoniana, que já foi refutada pela física quântica. Eu acho que é anacronista a visão dele. O Hume, ele defende a ideia defende um empirismo, no sentido de que você não pode dizer que uma coisa causa a outra. Você só pode dizer, por exemplo, se eu solto... Estou segurando uma caneta aqui. Se eu solto a caneta cai. Você pode dizer, por que a caneta caiu? Porque eu soltei. O Hume vai dizer, a causa da caneta ter caído foi eu ter soltado. O Hume vai dizer, não, o que você tem é que um primeiro evento, soltar, e um segundo evento, a caneta cair. Mas ele vai dizer que não tem uma conexão necessária entre essas coisas. Você só acha que é uma conexão necessária porque você viu várias vezes coisas sendo soltas e caindo. E aí você construiu na sua cabeça uma lei do universo, uma lei física. Mas as relações causais são só coisas da sua cabeça, elas não existem, né? Então talvez se alguém for seguir o Hume, uma visão empirista nesse sentido, vai dizer, não, talvez o universo seja uma coisa eterna, um espaço-tempo eterno, que é só uma sequência de vários eventos, que a gente acha que uma coisa depende de outra, mas na verdade são só várias coisas em sequência, né? Caramba, que complexo, muito complexo, né? Mas vamos lá. Então, você concorda comigo que esses são os dois melhores argumentos que o Greg tem? Você concorda comigo? São os dois, acho que são os dois mais fortes também, concordo. Os próximos vão ser um pouco mais polêmicos e mais... Refutáveis. Mas esse argumento a pessoa ainda pode atacar a premissa 2, né? Antes de partir pro próximo. Tipo, o universo veio a existir.
Mas aí você tem que... Mas aí porque hoje a corrente mais forte na ciência é que ele não existe, o universo não é infinito para trás, que teve um início, tá? Aí, Tudo bem. a gente já comentou, né, que o modelo mais aceito é o do Big Bang, né, que compreende que o universo teve um início e se expandiu, mas aí alguém pode dizer, mas tem a teoria do Big Crunch, né, que o universo ele se expande, mas depois ele vai se contrair de novo, e aí fica um efeito sanfona eterno. Então talvez o efeito sanfona seja eterno. Mas tem aquela questão da energia escura que está expandindo cada vez mais. Então, as evidências apontam de que o universo teve um início, né, não é eterno. Então, com as evidências que a gente tem hoje, o argumento Kalam, ele é forte, tá? Mas, desde já, isso aqui não significa que o Deus cristão existe, né? Não significa que teve uma causa. Agora, então, vamos lá, os dois melhores argumentos que o Craig tem simplesmente apontam para a necessidade de um criador externo ao tempo e espaço. Uma causa externa. Sim. Não necessariamente intencional, tá? Não necessariamente intencional, exatamente. Pode ser alguém pode até dizer que é uma cadeia infinita de causas, né? Sim. Mas aí você vai ter que aceitar que tem uma cadeia infinita. Aí não necessariamente uma consciência, não necessariamente uma inteligência. É simplesmente uma coisa que aconteceu. E aí a pessoa pode dizer, então você tem uma cadeia infinita eterna, né? Bom, tu pode complementar com as 5 vias do Tomás de Aquino também, que é uma outra forma de apologética que os católicos gostam bastante, né? Muitos consideram que é até melhor do que os argumentos do Craig atuais, né? Até hoje, muita gente considera que as 5 vias do Tomás de Aquino... Ele fala do negócio do movimento, né? O primeiro motor, né? Ideia de um primeiro motor, que é baseado lá do Aristóteles, né? De que para ter movimento teve que ter um primeiro motor, enfim. Daria para fazer uma abordagem com base nas 5 vias do Tomás de Aquino, né? O pessoal católico gosta bastante disso, né? Como o Craig é evangélico... Mas por que a gente não vai falar um pouquinho dos católicos aqui? Por que a gente não pode falar aqui das 5 vias? É que a gente preparou com base no Craig, né? Mas pode fazer um resumo aqui, rapidinho? Não? Em 1 minuto, não? As 5 vias? É. Pode, é que eu não tenho preparado aqui, então eu teria que dar uma olhada por fora. Então, beleza. Então, vou prosseguir com a questão... Aqui é que começa a ficar complexo, né? Que é o ajuste fino, né? Começa em inglês, né? Que as 5 vias, elas englobam muita coisa do argumento cosmológico também, daria para fazer muitas relações, e elas também têm, aí no final, um pouco do argumento de ajuste fino que a gente vai falar agora, que é a questão do argumento de... É fine tuning, fine tuning em inglês, né? É fine tuning. Fine tuning, Sim, e aí a gente entra num próximo argumento que podemos resumir da seguinte forma, né? Então, depois desses 2 primeiros argumentos aí da contingência, do cosmológico, um outro seria dizer que o universo tem se basear na ideia de que o universo tem um ajuste fino. O que isso quer dizer? Ou fine tuning, né? Quer dizer que ele tem constantes físicas, né? Tem leis muito precisas que uma variação muito baixa delas geraria um universo totalmente diferente, que não permitiria, por exemplo, formação de moléculas, e muito menos formação de vida, por exemplo. Se fosse só a força nuclear forte, por exemplo. Para quem não sabe, força nuclear forte seria a ideia de que seria o que liga, né, os quarks dentro de um próton. Sim. Porque tem 4 forças básicas da natureza que a física contemporânea considera, né? Que é a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca, que explica a radioatividade, e a nuclear forte, que explica como quarks estão todos juntos, né, todos no núcleo, como prótons estão todos juntos no núcleo, né? Porque a gente aprende na escola que positivo com positivo se afasta. Mas por que no núcleo atômico você tem prótons juntos? Porque você tem os nêutrons ali... E tem muita coisa, por exemplo, aquele quantum leap, né, o salto quântico, não faz o menor sentido, né? Toda a física, né? Tem a questão, né, de que as coisas vão devagarzinho subindo, né? O quantum leap não, é de uma hora para outra dá um salto, que não tem explicação nenhuma, né? Tudo isso parece ser desenhado, né? Desenhado em condições minimalisticamente desenhadas para ter a área da vida. É o que parece. Minimamente diferente seria um universo totalmente diferente que não abrigaria a vida, por exemplo. E aí você tem um argumento que a gente pode resumir da seguinte forma. Para esse ajuste fino, ele se deve a uma necessidade física, ao acaso ou a propósito, desvio. E a premissa 2 é que esse ajuste fino não se deve à necessidade física ou acaso. Logo, se deve a desígnio. Jogado dessa maneira, você pode dizer, como assim?
elimina a necessidade física e acaso logo de cara. Bom, a premissa 1 coloca praticamente todas as possibilidades, né? Então, são essas três, né? Ou o universo é assim porque tem que ser, ou foi por acaso, ou foi por propósito, por desígnio. Então, a premissa 1, acho que todo mundo concordaria, eu acho, né? Menos que alguém coloque uma quarta opção aí também. Agora, a premissa 2 que é o problema. Por que você exclui necessidade física e acaso? Bom, a necessidade física, porque a gente sempre poderia imaginar que as leis físicas poderiam ser diferentes. Você poderia imaginar uma constante de Planck ali com fatores diferenciados, e aí você teria uma física totalmente diferente. Então, acho que necessidade física, a gente volta àquela questão lá. Só se a pessoa achar que tem que ser assim, porque sim, pronto. Agora, a gente fica em dúvida entre acaso e desígnio, né? Por que não pode ser por acaso? Bom, poder pode. A questão é, a gente teria que ter muita sorte, né? Tem que ser um acaso muito, muito, muito favorável, né, para ter gerado um universo assim. Claro, quem for mais naturalista, ateísta, vai dizer, tá, aconteceu, alguém tem que ganhar a loteria, né? Mas a gente está falando de uma especificação muito, muito, muito precisa. Então a questão aqui, pode ser por acaso? Pode, mas a questão é tão absurdo assim imaginar que isso aí poderia ser proposital? Porque uma coisa é você ganhar na loteria com o mesmo número 3 vezes seguida. Aí você diz, tive sorte. Mas será que é tão absurdo você acreditar que tem alguma maracutaia ali que fez você ganhar 3 vezes seguidas com o mesmo número? Estatisticamente, você acreditar que a gente chegou aqui por coincidência é irracional, né? O grande problema é quando a gente for olhar todas as constantes, todas as variáveis, né? E como foi milimetricamente, aparentemente estabelecidas para que houvesse vida, né? Se você for ver que a vida necessita de 4 componentes, hidrogênio, que isso aí é fruto dos buracos negros, e que isso aí acontece, toda uma cadeia de acontecimentos que não são fáceis de se reproduzir, né? Tanto é que a gente não tem isso o tempo todo, né? Mas então, vamos lá. Então, o grande problema de você quebra, e esse argumento aqui é quebrado, esse argumento aqui ele é refutável, se a gente for colocar dentro dele a questão dos universos paralelos. Se a gente colocar a existência de milhares de universos paralelos, você consegue falar que numa existência de infinita de universos paralelos, necessariamente num desses universos, atualmente eu ter criado um deles no qual a vida é possível. Não necessariamente por causa da intenção de um Deus, mas sim por causa da grande vantagem possível. Universos paralelos. Mas aí tem que ter que mostrar evidências de que tais universos paralelos existem. Então, em uma quantidade que permita essa consideração que você fez. Porque você diz, talvez exista um universo paralelo vizinho. Um só não vai adiantar muita coisa. Mas se você querer invocar um universo, invocar um Deus, então aí parece que vai depender do gosto, não, então, né? Porque você vai invocar... Então, ou você escolhe o multiverso, ou outra forma de você desdobrar isso aqui, ou você necessariamente vai ter que acreditar no quê? De que o universo não só necessita tem um criador externo, como esse criador ele tem intenção e inteligência, porque dada a complexidade da realidade, né? Então aí você começa a atribuir outro valor a esse criador, que é a intencionalidade e a inteligência, né? Que aí algumas pessoas podem até descambar para a onisciência, mas aí eu não acreditaria nisso, né? As pessoas podem até acreditar em onisciência, porque como Deus está fora do espaço-tempo, então para ele tudo que acontece dentro do tempo, para ele já passou, né? É aquele conceito de... Como é que é o nome que na teologia? Existe um conceito, quando a pessoa está fora do espaço-tempo. Eu esqueci aqui, o termo é latim. Mas, então, beleza. Se você for ateu, você vai ter que acreditar que existe alguma coisa, né? Que o universo é tão infinito, tão infinito, tão infinito, tão infinito, que numa hora aconteceu por coincidência, por acaso, aconteceu essas condições aqui, né? Para que a gente tivesse vida, né? Para você não acreditar em Deus, você vai ter que acreditar em muita coisa, né? É até às vezes mais complicado para provar do que Deus, né? Então... Aí só aqui. Aí eu estou provando, então, que... Então, W, você está afirmando, né, que Deus existe com isso? Não. Estou dizendo que há uma possibilidade de pensar porque nós estamos aqui, né? Então, entre
eu tô dizendo o seguinte, é tão absurdo assim acreditar em um criador inteligente em vez de que a gente vive em um multiverso, a gente vive em um desses universos que permitiu vida, né? Sim, só que eu só devo salientar aqui, W, que é possível, e existe trabalho filosófico nesse sentido, que a existência do multiverso não necessariamente anula Deus, tá? É possível existir Deus e multiversos, tá? Inclusive... a questão, e quem o multiverso, ele é eterno, né? Ele também é necessário? Porque se não fosse, eu podia pensar, então quem criou o multiverso? Inclusive, quando a gente for falar sobre outros atributos de Deus aqui nesse podcast, a gente vai ter que falar que necessariamente precisa haver multiversos para que Deus possa ter alguns atributos. Mas vamos falar, por exemplo, esse argumento aqui eu já vejo ele com menos força, e até tem alguma força. Mas se você quiser forçar, você refuta. Uhum. Dá pra atacar, né? Então, qual é a próxima? Próximo é o que se chama de argumento moral. Opa, aqui hoje vai ter... Agora é o momento que a gente vai discordar, então vamos lá. Que na primeira a gente gravou uma primeira vez, né, que a gente teve uma discordância aqui, ou a gente não conseguiu colocar muito bem os termos, entender muito bem os nossos termos, né? Mas é basicamente o seguinte, um quarto argumento favorável à existência de Deus, né, seria a ideia de considerar uma moralidade objetiva, né? E aqui, por moralidade objetiva, só dando a definição aqui, né, seriam valores morais independentes de crenças e opiniões humanas. E aqui, e aí não confundir, né, fazer uma distinção entre moralidade objetiva e pluralidade moral. Pluralidade moral é você dizer que várias culturas têm diferentes regras morais. Isso aí é fato, né? Não dá para negar. O que estou querendo dizer aqui é que moralidade objetiva seria dizer que tem um valor moral, independente de crença, opinião humana, cultura, o que for, tem valores morais que são fixos objetivos. Tá? Porque você pode ter várias culturas com crenças e valores morais, mas talvez todas elas estiverem erradas se esse valor objetivo moral for diferente de todas elas. E aí, qual que é o argumento, então? O argumento é, primeiro, não tem moralidade objetiva se Deus não existir. 2, a moralidade objetiva existe. Logo, Deus existe. Poxa, olha só. Vamos lá, amigo. E aí, então, como é que você... É muito complicado. Aí, olha o salto lógico, né? Vamos lá. Coloquei uma jogada aqui, né? Teria que vamos lá. Não há moralidade objetiva se Deus não existir. Tá, vamos ver se isso aí então, a gente tem que voltar para o que a gente já falou lá no passado, na questão de moralidade, que está muito relacionada à questão do livre-arbítrio, né? Que já ou seja, quanto mais a gente estuda aqui a matéria, mais a gente tem que voltar lá para os temas dos últimos podcasts, né? Sim. Será que existe moralidade objetiva? Né? Complicado. Aqui você tem que atribuir que esse criador externo que a gente usou os últimos 3 argumentos, ele é moral, né? Aí você tem que por que ele não pode ser amoral? O que nos leva a crer que ele tem moral? Então, como é que é a pergunta? Por que ele não pode ser amoral? Sim. Bom, se ele for amoral, né, sem moral, então aí a gente não tem... A questão do argumento, eu creio que o coração do argumento aqui, creio que é esse. É você sacrificar a questão da moralidade objetiva. Porque se você sacrificar isso, aí você vai ter que dizer que tudo é sempre questão de ponto de vista, perspectiva, né? Eu acho muito presunçoso. Moralidade. Eu acho muito presunçoso, W, você acreditar que existe moralidade objetiva. Que todas as pessoas que eu converso que acreditam nisso, convenientemente acreditam que a moralidade objetiva é aquelas que eles acreditam. Nesse tempo, podem ser errados. Eles estão errados. O que nos leva a crer que daqui a 100 anos, né, vai haver um outro tipo de moralidade, né, que as pessoas vão conseguir chegar, agora sim nós já contemplamos todos os tipos de dilemas morais e agora a gente tem uma moral muito mais forte do que a gente tem hoje. Né? Entende? Mas a questão, ainda que todos eles estejam errados, isso não muda. Se existir uma moralidade objetiva, não importa se eles estejam todos errados ou não. Pode existir, mas inclusive essa moralidade objetiva pode existir e nós nunca vamos encontrar com ela. É possível. Então vamos lá. Se ela existir, não importa. Imagina que todo mundo esteja errado mesmo. Isso não importa. Porque se existir uma moralidade objetiva, né? Todo mundo está errado.
Mas Mas atribui existe também valores que morais. a moralidade, ela é implicada pela questão do livre-arbítrio. Né? Que a gente já deviam ter esgotado esse tema antes, mas não esgotamos, Sim, beleza. beleza. Então, se não existe livre-arbítrio, porém, isso aqui também já fica bem prejudicado. Aí teria a questão de responsabilidade e tal. Mas se você for trabalhar isso num contexto em que se aceita livre-arbítrio, né? E aí, então, a questão é se você vai sacrificar a moralidade objetiva ou não. O grande problema é que no último podcast que a gente fez, a gente caiu pro lado que o livre-arbítrio tem muitos problemas, né? Então, Sim. nesse ponto, já fica muito complicado você não refutar isso aqui, cara. Porque a moralidade é um campo muito cinzento, cara. Né? Você tem que atribuir na moralidade intenção, você tem que levar em consideração os fatores pré-determinísticos, você tem... E, cara... Então, eu acho muita presunção a gente chegar para um ser fora do espaço-tempo, que a gente não tem contato nenhum, que no caso seria esse criador, e atribuir a ele intenções, né, que por coincidência são parecidas com a nossa. É complicado. Não estou dizendo que isso não existe. Eu pessoalmente, torço para que Deus exista e que ele tenha uma moralidade parecida com a minha, né? Tomara que não seja diferente. Mas, assim, eu ter certeza de testar isso de acordo com as minhas evidências empíricas, dentro desse pequeno espaço-tempo no qual vivo, é muita presunção. Que seja, mas se existir uma... Tá, suponha que tenha livre-arbítrio, que tenha uma moralidade objetiva que é o que o certo é que todo ser humano deve seguir, independente dele saber qual é ela ou não. Tá, talvez tenha princípios em todas as culturas que todo mundo segue, tá, talvez em toda cultura seja errado matar o próximo sem motivo, ou coisa assim, não sei. Mas aí a moralidade ela é construída de acordo com o meio. Você não precisa de um ser externo para você criar moralidade. Até os animais têm moralidade. De acordo com o meio. Se você muda o meio, se você muda as circunstâncias, você vai criar outra moralidade. Logo, como você vai colocar uma moralidade fixa? Você pode colocar princípios, valores que são, no máximo, perenes, no caso, eternos, né? Para a moralidade. Mas, como a gente sabe, quando a gente vai avaliar cada questão moral, cada uma delas merece uma atenção diferente, porque cada uma tem circunstâncias diferentes. Então você chegar e falar que existe uma moral objetiva, né, que vale para todo mundo, é complicado. Muitas pessoas alegam que existe muitas pessoas que acreditam na moral, que eles acreditam que o fato de que todas as culturas matar errado, provam de que matar seja errado, porque Deus quis que matar fosse errado, logo ele intuiu na sua criação de que a morte fosse errada. Mas assim, é um argumento, né? Não, a questão é, mas suponha que se existir, o ponto do argumento que eu coloco é esse. Se existir uma moralidade objetiva, né, porque o Craig, falando pelo Craig, né, ele considera que é muito caro sacrificar uma moralidade objetiva, porque isso seria trazer todo um relativismo moral aí, e daria margem para monte de atrocidades, né. Mas se existir uma moralidade objetiva, o que o Craig está colocando é que, se existir, ela vai precisar ser fixada em algum ser que seja capaz de ter fixado essa moral, né? E aí, por se aceitar a moralidade objetiva, né, se admite que ela só pode existir se existir um Deus que fixou. O ponto é mais ou menos esse. Então vamos lá. De todos os argumentos que a gente teve, esse é o mais complicado, que precisa de mais... É o mais complexo, vamos lá. Não há moralidade objetiva se Deus não existe. Se Deus não existir. Já é dubitável isso aqui, tem como refutar isso aqui. Moralidade objetiva... E valores morais moralidade platônicas, por exemplo. Então, mas aí vamos lá. Porque se existe moralidade, né, se a gente for por uma questão pressuposicionalista, a gente vai falar que Deus tem essa moralidade, Deus é bom, porque Deus é moral. Logo nós temos que nos aproximar dessa bondade divina que excede a nossa, né? Só que, será que aquilo que a gente tem aqui, nossa experiência empírica, né, nos dá a base para a gente acreditar que Deus é bom? Porque existe muita crueldade no nosso meio, né? Se a gente for ler, a evolução é a lei do mais forte, do mais apto, né? Isso não rima muito com a questão de bondade, um Deus bom. É que aí a gente já está entrando no problema do mal, né? Você já quer entrar nisso? Não, vamos falar do outro argumento? Bom, o próprio argumento é o mais fraco, né? O argumento ontológico. O argumento ontológico é aquela ideia de que... um argumento a priori, né? Você provar que Deus existe só pela lógica, pela razão, sem
precisar de evidência do mundo empírico nenhuma, que foi proposto ali pelo filósofo medieval Santo Anselmo, né? Sim, mas a melhor forma desse argumento é com Alvin Plantinga, né? Sim, que aí ele vai usar conceitos de lógica modal, né? Que é um recurso lógico mais complexo que envolve mundos possíveis. Enfim, mundo possível, para quem não conhece, seria assim, o nosso mundo é o conjunto de todas as proposições que são verdadeiras aqui na nossa realidade. Então, por exemplo, céu azul, né? Existem seres vivos, né? Quando você solta um objeto na Terra, ele cai, uma caneta na Terra, ela cai em direção à Terra, ela não sai voando, enfim. Então, todas as proposições são verdadeiras no nosso mundo. Mas elas poderiam, mundos possíveis são conjuntos de proposições que serão diferentes do nosso mundo, no sentido que alguma coisa seria diferente, né? Então, por exemplo, você poderia pensar num mundo em que você solta a caneta e ela sai voando. Ou no mundo em que não existe hipergamia, por exemplo. Então, você pode pensar em vários mundos possíveis. Só que aí tem proposições que elas são verdadeiras em alguns mundos possíveis e não em outros. Que são proposições contingentes. Mas você pode ter proposições necessárias. Que são proposições que vão ser verdadeiras em todos os mundos possíveis. E você pode também ter seres que são necessários. Um ser necessário é um ser que vai existir em todo mundo possível. E aí, estou fazendo uma introdução aqui, esse é um argumento que o Alvin Plantinga, que é um outro filósofo da religião cristã bastante conhecido, coloca, que ele tenta usar essa noção de mundos possíveis para provar que Deus existe, né? Que usando só lógica modal, né? Ele define uma característica ali que coloca... na verdade, também daqui acho que não daria para dizer que é o Deus, que é Deus, né? Mas é um ser com uma propriedade que é a grandeza maximal. E aí, então, é que para chegar nisso, eu teria que falar um pouco mais do argumento cosmológico, ontológico clássico, né? Do Anselmo. Vai levar um pouco mais de tempo. Quer aprofundar mesmo nesse? Vamos aprofundar nesse, mas esse é o argumento mais fraco, cara. Esse é o argumento, tipo assim, que ofende a inteligência de qualquer ateu, de ateuzinho de Facebook, consegue refutar esse argumento aqui, tá? O grande problema é o seguinte, eu fui ler o livro do Alvin Plantinga sobre o problema do mal, um dos melhores livros de apologética que eu já li, né? No qual ele fala liberdade e mal, coisa assim, né? No qual ele explica como que pode ter um Deus bom e livre-arbítrio ao mesmo tempo, tá? Assim, o Alvin Plantinga, né? Ele, tipo assim, você pode... olha só, minha visão é a seguinte, eu acho um argumento fraquíssimo, né? Mas se você for olhar de forma filosófica, né? De forma completamente baseada na lógica, né? Tem sentido, mas eu não acredito. A lógica modal, tudo, você consegue tirar bastante coisa interessante dele, né? Mas então, fala aí sobre a questão do Santo Anselmo, que já vamos falar que é complicado de acreditar. Mas por isso. Então, vamos desde o começo, então. De novo, é um argumento que foi proposto pelo Santo Anselmo, que basicamente diz o seguinte, colocando aqui de uma maneira bem jogada, né? Só para o ouvinte ter uma ideia melhor, ter uma ideia básica do que é o argumento. Pensa assim, se Deus é o maior ser concebível, então nada pode ser maior do que ele. Aqui a gente está num contexto de Idade Média, né? Anselmo ele já está supondo que Deus era senso comum, acreditar em Deus, né? Então, ele já introduz Deus de cara sem muitos problemas, né? Mas, assim, se Deus, a ideia de Deus, ele já joga de cara sem muitos problemas. Se Deus é o maior ser concebível, então nada pode ser maior que ele. Tá? Pelo conceito de Deus, é o maior ser concebível, certo? Agora, suponha que Deus exista apenas como uma ideia. Se for o caso, então nós podemos imaginar um ser como Deus que exista não só como ideia, mas fora da mente. Então, esse segundo ser, ele seria, então, maior do que Deus. Mas só que nada pode ser maior que Deus. Então, o primeiro ponto a ser considerado, né, o primeiro ser que foi considerado, né, ele não era Deus. O Deus verdadeiro foi o segundo ser. Só que o segundo ser, ele existe fora da mente. Então, Deus existe. Só que, se você for aceitar isso, você tem que aceitar que existe qualquer coisa. Porque você pode imaginar, o ser mais perfeito tem que existir fora da mente. Então, sei lá, a praia mais perfeita tem que existir fora da mente. A mulher mais perfeita tem que existir fora da mente. O círculo perfeito só existe dentro da mente. A gente consegue reproduzir aqui no mundo. Não, a gente não consegue reproduzir o círculo perfeito, porque só existe na mente.
Se aceitar esse argumento do Anselmo, né, teria que então que aceitar isso, né, que existe qualquer coisa que você imaginar que tem que ser perfeita, tem que existir fora da mente, né. E aí então o Anselmo depois se você estudar mais a fundo, então ele elabora melhor, né, ele coloca, faz uma melhoria nisso, e ele coloca um outro argumento melhorado que é o seguinte. Ele fala o seguinte: premissa 1, Deus ou ser que possui todas as perfeições. Então, você só pode, para usar esse argumento, você tem que falar de um ser que tem todas as perfeições. Então, por exemplo, uma praia, né, não é assim. Né, uma praia não é uma entidade que tenha todas as perfeições. Né? Ela é uma entidade muito limitada. Né? Para ser praia, tem que ter limitações. Então, você nunca vai ter uma praia que tem todas as perfeições. Premissa 2. Se Deus tem todas as perfeições, pelo próprio conceito de Deus, então ele tem a perfeição da existência. Logo, Deus deve existir. Amigo, né? Como que você pode usar esse tipo de argumentação para você provar qualquer ser do mundo das ideias? O unicórnio possui todas as perfeições. Eu crio um ser na minha cabeça que tem todas as perfeições. Então, mas aí o unicórnio eu poderia conceber ele como com todas as perfeições, né? O unicórnio seria... Para ser unicórnio tem que ser um cavalo com chifre. Mas todo cavalo vai ser limitado. O grande problema desse argumento do ontológico é o seguinte: como que a gente faz para não permitir a existência de outros absurdos? Na verdade, é pior que isso, né? Porque, na verdade, o meu maior problema é na premissa 2, né? Que é possuir a perfeição da existência. Que a existência não é uma propriedade, né? O Kant, né, Immanuel Kant, que é um filósofo do século XVIII, ele mostrou que existência... Você não pode entender a existência como propriedade. Você tem que entender a existência como uma coisa, ela já tem que existir para ter propriedade, entendeu? Ela não é uma propriedade, uma coisa que as coisas têm. Ela tem que existir primeiro para depois terem propriedade. Então você não pode dizer que uma coisa tem existência. Ela tem existência porque ela já existia antes. Aí a gente pode melhorar isso com alguns pontos de lógica, né? Para quem estuda lógica, seja em computação, seja em outras áreas, mas deve ter visto em lógica de predicado, lógica de primeira ordem, tem lá uma coisa chamada quantificação existencial. Você escreve lá o E ao contrário, né? Existe X, tal. Acho que até na escola você aprende em teoria de conjuntos, né? Existe X, tal, que X é tal coisa. Muitos filósofos contemporâneos acreditam que a ideia de existência é capturada por essa quantificação aí. Dizer que uma coisa existe é dizer que o número daquela coisa na realidade é diferente de zero. Então não é uma propriedade, é uma quantificação. Não sei se... cara, mas é difícil você falar que Deus existe, né? Porque, por exemplo, tem até a pessoa que tá falando que Deus existe, mas como que Deus existe se ele é imaterial, né? Se ele não está no tempo e espaço. Então não existe como a gente ter uma prova empírica. É que aí você tem que falar o domínio de discurso que você está falando. Se você colocar como domínio de discurso... Não, do ponto de vista material, a gente tem que chegar à conclusão de que Deus não existe. Você concorda comigo? Materialmente Deus não existe? Fala de novo, que eu pegou aqui. Deus não tem propriedades materiais, concorda comigo? Deus é um ser imaterial, Deus é um espírito, talvez, algo assim. Logo, não tem como você provar a existência do ser imaterial, uma vez que a nossa lógica empírica só dá para comprovar a existência de seres materiais, né? É que aí ele está usando como condição de existência só algo que pode ser comprovado empiricamente. Então, mas vamos lá. Deus é um ser do mundo das ideias. Vamos lá. Deus é um ser do mundo das ideias, concorda? Na minha cabeça... Você está querendo dizer que ele é o quê? Ele é um pensamento? Só um pensamento? Não, ele pode ser muita coisa. A gente está descobrir aqui o que é Deus, né? Mas então vamos lá. Eu sei que Deus ele pode existir, ele pode ser uma ideia, né? Não, ele pode não ser material. Se a gente for lá da premissa dualista, né? Se ele não é material, só sobra ser uma consciência. Se ele for um ser imaterial, ser espiritual, talvez. Vamos trabalhar com essa questão de espírito, de consciência. Ele ser mas ele é substancial, é uma substância pode ser imaterial. Sim. Tá. E você está querendo dizer que se ele for imaterial, ele não pode existir, é isso? Não, ele pode existir, né, mas ele não pode ser material. Não pode. Logo, a gente não vai chegar à conclusão de que ele existe materialmente. A gente nunca vai comprovar a existência dele, porque ele não é material. Materialmente não. Só vai ser uma discussão babaca.
Tá, com o sentido de que se você colocar como critério de existência só o que pode ser comprovado empiricamente, materialmente. Você já viu o Dawkins? Ele tem uma analogia que ele coloca: existe uma caneca, uma xícara na órbita de Júpiter, né? Isso é algo que a gente pode averiguar, né? Se existe ou se não existe. Tá dizendo se for verificável, né? Tá, sim. Entendi. Entendi. É algo que, você acreditar que existe uma caneca, uma xícara orbitando Júpiter, vai ajudar a sua vida. Na visão do Dawkins, é uma crença mais pertinente do que acreditar em Deus. Porque pelo menos você pode verificar lá em Júpiter, você pode ir para lá e ver se existe materialmente essa caneca. Tá. Você tem um critério de verificação, né? Tá. Sim. Com Deus você teria que ou mostrar algum tipo de critério de existência que não dependa de observação, né? Ou você não acredita, ou você acredita por fé. Mas aqui não está falando de fé, aqui a gente está falando de razão. Pela razão, argumentos. Não, por exemplo, se a gente for analisar os argumentos que foram dados aqui pelo Craig, a gente chega ao Deus cristão? Não. A gente chega a um criador externo com intencionalidade e inteligência, que tem propriedades imateriais, né? E que provavelmente é dotado de moral, né? Aqui a gente chegou nessa conclusão, né? E só. Esse é o Deus que a gente tem. Provavelmente ele é onisciente, porque ele está fora do espaço-tempo, né? Onipotente, porque talvez ele possa entrar. Essa aqui é um ponto que a gente não discutiu aqui. Se ele pode entrar dentro do universo para mudar as coisas. Ele tem o poder de intencionalidade de mudar, uma vez que ele pode ter começado só nisso, e depois está vendo o universo. Ou ele pode interagir com o universo. A gente não tem essa comprovação. É possível interagir com o universo. Bons argumentos que a gente tem, não. Sim. Mas a questão tudo isso aí foi apresentado para quê? Para mostrar que tem pelo menos alguma base argumentativa, né? Para mostrar que não é absurdo ter uma crença em Deus, né? Claro. Não, é absurdo você acreditar num criador externo, né? Com intencionalidade. Só que você vai ter que acreditar em que cada uma desses argumentos, né? O Deus que a gente acredita na religião, ele é produto desses argumentos, né? Se um desses argumentos estiverem refutados, você vai ter que revisar a sua visão de Deus, tá? Então, já que a gente já falou... Revisar os argumentos. Porque, por exemplo, se o cara não acredita em livre-arbítrio, vai ficar muito difícil ele falar de moralidade, né? Mas então, ele precisa acreditar alguma coisa também, né? Seja moralidade, responsabilidade. Mas nós somos um podcast justo. E nós temos muitos ouvintes ateus, católicos, judeus, cavaquates, né? Nós amamos todos eles, né? Já que tem gente que fica extremamente ofendida, né? Falando que Deus existe, que Deus é pop, cavaquate. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Será que Deus existe mesmo? Vamos dar uns argumentos para os ateus aqui. Os argumentos que deixam a coisa mais complexa. Você acha que tem algum argumento aqui que você pode usar para refutar esses Deus? Além de refutar esses argumentos aí do Craig? Bom, segundo aquele exemplo do Bully de Shaw orbitando Marte lá, que você comentou, então é possível, você tem critérios de existência. Mas, será que tem critérios de não existência, né? Porque muitos ateus vão dizer que o ônus da prova está em quem está afirmando que Deus existe, né? Mas a questão será que o ônus da prova precisa mesmo estar em quem está afirmando que Deus existe? Aí entra numa questão complicada, que é a questão de que até que ponto, qual visão que é mais natural ao ser humano. E aí entra num ponto que eu coloquei ali na pauta, né, que é de que um argumento que pode ser dado pelo ateu é o seguinte: olha, esses todos os argumentos que foram apresentados aí, todos eles têm falha. Foi o que a gente acabou de mostrar aqui. Não dá para levar nenhum a ferro e fogo, né? Você consegue encontrar falhas em todos eles. Se você se esforçar ali, você consegue achar. Agora, então, diante do fato de não ter evidência nenhuma, né? Não tem evidência suficiente para a existência de Deus. Então, a opção mais racional seria o quê? Negar que Deus existe pronto ou assumir um agnosticismo? Assumir que não dá para saber se Deus existe ou não.
né? É aquele negócio, ausência de evidências implica na ausência de existência? Por exemplo, o fato de não haver provas de um crime significa que esse crime não existiu? Exatamente. O fato de não ter, sim, não ter evidência alguma. Isso prova que o exemplo do crime, né? Isso prova que o crime não aconteceu, né? A questão aqui não é tanto se afirmar, né, que aconteceu ou não aconteceu, se Deus existe ou se não existe, mas se é racional ou não crer que Deus existe ou não, né? Então, algum ateu pode dizer, olha, por exemplo, apresentar o seguinte argumento. Primeiro, não há evidências empíricas suficientes da existência de Deus. Segundo, não é racional crer na existência de algo sem evidência suficiente. Logo, não temos razões para crer que Deus existe. Mas isso não conclui que Deus não existe, né? Só se conclui que a sua crença não é racional. Mas ainda que sua crença não seja racional, ela pode ser verdadeira. Mas Deus não tem propriedade para ser estudado pelo empiricismo, uma vez que ele deu é material. Logo, você não pode atribuir a ele as mesmas características das xícaras de porcelana, entendeu? Que a gente usou como exemplo. São dois objetos diferentes, então não pode ser usada a analogia entre eles. Sim. Aí esse é o ponto. Você fala, a primeira premissa. Não há evidências empíricas suficientes da existência de Deus. Mas eu te pergunto, o que seria uma evidência suficiente para a existência de Deus? Será que se um ateu acordar de manhã e olhar para o céu eu sei ver um monte de Deus e não encontrar Deus lá, então a gente pode atestar que Deus não existe. Porque ele tem que estar fora do espaço-tempo. Então vai para fora do espaço-tempo e vê se ele está lá. Se você não encontrou, aí você tem um bom argumento. Então, e aí que tá. Qual vai ser a evidência suficiente também, né? E a questão do testemunho também. Você poderia dizer, bom, mas tem vários testemunhos de pessoas que afirmaram ter tido experiências religiosas, né? Mas isso não vale nada. Não vale nada. Experiência exótica não vale porcaria nenhuma. Não vale nada. Eu posso falar que não vale nada. Mas até que ponto testemunho não vale nada, né? Até que ponto você duvida ou não de uma pessoa? Por exemplo, você está perdido num lugar que você não conhece, aí você pede uma informação. A pessoa te dá uma informação. Você vai acreditar naquela informação ou não? Depende. Ele tem... Cara, um ser humano não tem condição de avaliar essa questão. Deus é muito maior do que a nossa mente, cara. Não tem. É muita presunção da nossa parte. Sabe que ele não teve uma experiência sobrenatural? Mas como você sabe que ele não teve uma experiência sobrenatural e foi uma experiência genuína? Pode não ter sido. Como que eu vou atestar se aquilo ali não é fruto da imaginação dele? Se não é fruto do processo químico? Ou se ele é maluco? Pode ser milhões de coisas. A última opção é que de fato é fidedigno. Que ele é um portal da veracidade. Como que eu vou confiar para uma outra pessoa esses dilemas que são caros, a racionalidade humana? Pode ser, mas e se for genuíno? E se alguma pessoa realmente teve uma experiência religiosa genuína e ela dá o testemunho e... Até as minhas experiências religiosas que eu tive na igreja, coisas sobrenaturais que eu vi, eu tenho que ser cético. Eu tenho que falar, será que eu não estou ficando maluco? Será que eu não estou doente? Né? Será que não foi uma forçação de barra? Certo? Porque eu sei que eu tenho um grande viés de confirmação a favor da crença em Deus. Então, a gente tem que colocar isso em perspectiva, cara. Se até as mesmas convicções, as minhas experiências pessoais, anedóticas, eu sou obrigado a colocar elas em dúvida, por que eu não vou colocar isso em dúvida de outras pessoas? Sim. Mas e se for verdade? A questão pode ser pode ser falado assim, todas as evidências apontam para que não seja verdade, né? Se todas as evidências apontam ali que 99% de chance de ser falso. Mas você nunca vai poder dizer que não tem a mínima possibilidade de ser verdade, né? Esse é o problema. Sim, mas o Richard Dawkins, uma coisa bem clara. Ele escreveu no livro dele que ele não poderia ser um ateu completo, porque ele fala, olha, do tudo que eu vi, 99% de chance de Deus não existir, de tudo isso ser bobagem, mas eu nunca vou poder dizer que não tem aquele 1% de chance de ser verdade. Então ele mesmo, ele não está no livro dele, meu Deus, no livro, que ele não pode assumir um ateísmo completo. Sim, quando vai falar sobre a questão
do evolucionismo, ele mesmo reconhece que existem falhas, né? Que existem interações na questão da evolução, só que ele atribui isso aos ETs, né? Ele acredita que é mais fácil um ET existir do que Deus, né? É um direito dele acreditar nisso, né? Sendo que não existe, acho que existe muito menos evidência que ET existe do que Deus. Mas, e sei se ET existe também, tem que fazer outro podcast só para isso. Mas em relação à questão lá da experiência sobrenatural, eu já tive um monte de experiência sobrenatural. Mas a existência sobrenatural, ela não prova ou desprova a existência de Deus. O que ela tende a dar uma noção para a pessoa que teve a experiência, no caso eu, né, é que existe algo além desse mundo material. A experiência sobrenatural, por exemplo, você sonhar com algo que aconteceu, ou você ter um sonho compartilhado, ou você tem, entendeu? Isso faz você duvidar, ter a experiência anedótica de que esse mundo material não explica tudo. Entende? Sim. Mas isso não leva a você acreditar que existe um Deus, né? Então, a gente tem que colocar essa perspectiva. Sim, aí, Deus aí seria bem específico mesmo. Mas aí eu pensando então em sobrenatural mesmo, alguma coisa fora do espaço, do tempo, alguma coisa que não possa ser explicada pela nossa física, pela nossa ciência natural, pelas nossas ciências empíricas, né? E, tá, não tem, você pode dizer, então vamos trocar então aqui para deixar um pouco mais acessível, né? Em vez de Deus, né, coloca então a existência de uma realidade sobrenatural, uma realidade que tem algum aspecto sobrenatural, né? Tá, não, você vai dizer, não tem evidência suficiente para isso. Mas o que... E aí você fala, não, evidência suficiente não tem como, né? Porque é uma coisa sobrenatural, fora do espaço-tempo, né? Mas aí também entra a questão. Então aí você tem a opção. Então, tudo bem, não vou acreditar, né? Ou você tem a opção de deixar de lado, né, aquela questão de exigir evidência e crer sem evidência mesmo. Simplesmente depositar sua confiança naquilo. Tá, vou acreditar. Você pode fazer isso. Aí a pergunta que é na premissa 2 é que não é racional fazer isso. Mas aí a pergunta que eu faço é, não é racional mesmo crer na existência de uma coisa que você não tem evidência? Pega lá um exemplo que a gente colocou do mundo exterior. Né? Você tem evidência de que esse mundo que você observa, que você toca, ele existe mesmo? Cara, tudo indica, amigos, se a gente for olhar para a questão de todo o nosso conhecimento que a gente já acumulou, que nós não temos, dentro dos nossos 5 sentidos, a gente não consegue contemplar a realidade que a gente vive. Quiçá se existe outra realidade. Então a gente tem que ter uma humildade de saber que pode vir a existir coisas que nós nunca vamos ter ideia. O fato de a gente não ter como atestar aquelas coisas não significa que elas não existem. Inclusive, esse é o problema que a gente já falou lá atrás, quando a gente falou de realismo, idealismo, né? Existe a questão do realismo ingênuo, né? Que é a questão de que pode vir a existir um mundo realista, mas a gente não tem, nos nossos sentidos, a percepção para entender. Eu não acredito nisso. Eu realmente acho que nossos sentidos não conseguem entender a realidade. A questão que eu coloco agora é, se você disser que acredita que existe um mundo exterior, que o mundo que você toca realmente existe, você seria louco de acreditar nisso? Ou melhor, você, nas suas memórias, você talvez lembre o que aconteceu ontem. Você seria louco de acreditar que as suas memórias, elas correspondem ao passado mesmo? Que elas não foram implementadas em você? Não tem como testar isso, não tem como provar isso aí. Isso aí tá longe de... Você acharia alguém louco, alguém dizer que acredita no que está lembrando? Ou que acredita que existe um mundo exterior? Porque se a pessoa não for louca, então há uma racionalidade em criar uma coisa que você não tem evidência. Porque tem muita coisa da nossa realidade que a gente não consegue meter ao teste empírico. Verdades lógicas, a matemática, sim, a gente não consegue meter... A questão até, se eu existo, a gente não consegue saber. Sim, a gente não consegue. Exatamente. Por exemplo, a minha mente, eu não sou um implante, entendeu? Sim. Foi colocado. Se eu sou a mesma pessoa que era há 10 minutos atrás, a gente não sabe, a gente não tem como saber. Então, mas você precisa colocar sua fé, né? Colocar entendendo fé aqui como colocar sua confiança, né? Você precisa, em algum ponto, você vai ter que acreditar em alguma coisa para poder viver, né? Você vai ter que partir de uma premissa, partir de alguma coisa para conseguir sobreviver, em termos práticos, né? Você vai precisar assumir alguma coisa como verdadeiro. E aí o Alvin Plantinga, o mesmo Alvin Plantinga do argumento lá modal ontológico que a gente comentou, mas ele tem uma ideia que é o seguinte:
Ele diz que ele usa esses pontos de que a existência do mundo exterior, a confiar na existência do mundo exterior, ou confiar nas suas memórias. Ele diz que nós, como nós seres humanos, nós temos crenças apropriadamente básicas. Nós temos crenças que, se estiverem no contexto adequado, na situação adequada, né, e com seus aparatos cognitivos funcionando adequadamente e tal, você vai tem crenças básicas que você precisa aceitar elas como verdadeiras, como básicas, para que você vai aceitá-las sem evidência. Você não precisa exigir evidência para aceitá-las. Você precisa aceitar alguma coisa sem evidência. E é racional aceitar essas coisas sem evidência. E o que até na teoria da relatividade você tem que assumir algumas coisas a priori, senão você não consegue conceber a coisa que eu entendo, algumas coisas tem que ser. Existe positivismo muito importante. Sim. E o que o Planck já falou eu lembrei agora, por exemplo, na teoria da relatividade você tem que assumir de forma de fé absoluta que a velocidade no universo se comporta da mesma forma aqui em todos os pontos do universo. Não existe nada que comprova isso. A gente acredita nisso. Né? Tem vários pontos do conhecimento humano que só foram descobertos porque as pessoas assumiram de forma pressuposicionalista algumas premissas, né? E não são para você trabalhar com ciência, você tem que pressupor muita coisa. Tem que pressupor que, como você falou, que o mundo tem leis bem específicas, ele segue uma regularidade, que a sua mente tem capacidade de compreender essa regularidade, enfim. Mesmo a ciência tem que assumir muita coisa como pressuposto. E o Plantinga vai dizer que assumir certas coisas como pressuposto é racional. E aí ele vai questionar o seguinte: será que você pode assumir uma realidade sobrenatural como pressuposto? Como premissa básica? E aí você vai pensar, como assim? Para a realidade sobrenatural, vou aceitar ela como premissa, como básica? Ele argumenta que sim. E pode pensar assim, se você pensar como que as crenças em realidades sobrenaturais são produzidas. Então, pense o seguinte: como que uma crença religiosa, uma crença sobrenatural, ela é produzida? Ela foi sugerida, né, ela foi construída socialmente por um líder político que queria controlar uma cultura, uma população, uma coisa assim. E ele colocou, não, existe uma realidade sobrenatural e você tem que obedecer eu como rei e tal, coisa assim. Ou ela é uma coisa que surge naturalmente, por um processo de evolução? Como que a crença religiosa sobrenatural ela surge? Então, a crença religiosa é processo de uma evolução, como eu falei lá no início. Tá, foi o que você tinha comentado no início. Tudo bem. E aí a pergunta que é colocada, então, nós concordamos que é um processo natural, então, surge naturalmente. Porque mesmo se fosse construída, as pessoas elas teriam que ter uma disposição para aceitar, né, aquela ideia de existir uma realidade sobrenatural. Elas teriam que ter algum conceito daquilo. Então, nós concordamos que seja produzida naturalmente. Certo? Tá, se for produzida naturalmente, por algum processo evolutivo, tem duas opções, né? Ou esse é um processo evolutivo cego, totalmente ao acaso, ou ele foi guiado, né? Aqui eu estou assumindo mas não necessariamente ele foi guiado por Deus. Oi? Não necessariamente ele foi guiado por Deus. A gente pode ter sido fruto de uma civilização que coexiste junto com Deus. A gente não sabe. Alguma coisa propositalmente os genes necessários para formar uma linha evolutiva adequada, né? Foi ali proposital, né? Foi guiado. Os processos evolutivos foram guiados, né? Tem aquela questão do flagelo bacteriano, né? Sim, dá a entender que existe alguns buracos na evolução, saltos em que não é explicado de forma natural. A questão só que eu não estou colocando em questão, né, a literalidade ou não dos Gênesis, né, ou como na visão judaico-cristã. Eu estou assumindo que, embora eu mesmo não bote muita fé numa evolução, numa teoria da evolução clássica como é colocada, mas eu tenho uma tendência a uma linha mais design inteligente, mas isso aí é assunto. Você tem uma ponto para teste, amigo. Esquece esse negócio de design inteligente. Isso aí é uma discussão para outra coisa.
Mas, enfim, é possível ter uma evolução guiada ou uma evolução totalmente ao acaso. Então, se foi totalmente ao acaso, vamos supor que tenha sido ao acaso. Um processo de evolução cego, não tem nenhum ser guiando ali. Foi simplesmente deixado ao sabor da natureza e as adaptações foram ocorrendo ali. Se ela surgiu dessa maneira, então, por que em algum momento da evolução apareceu lá uma crença religiosa? Alguns vão dizer que é um mecanismo de defesa, um coping, né? Que você tem uma crença de que existe um ser maior, né? Uma realidade... Sim, é um espírito de proteção, que o ser humano evoluiu, né? De acordo para ser guiado pelo alfa, né? E o que mais que isso? Te dá proteção, isso te dá certeza, isso te dá motivação. Qual é o maior arquétipo de alfa que existe? Deus. Pessoas se sentem protegidas, se sentem amparadas, né? Se sentem seguras, se sentem pertencentes de algo maior. Isso coloca elas, insere elas numa macronarrativas, dá um propósito para a vida delas. Logo, Deus, esse Deus cristão que a gente acredita, ele não ele é fruto de uma análise lógica, né? E assim de um desejo do ser humano. Você discorda de mim? Então, se surgiu mesmo por um processo de evolução externo, então foi algo que surgiu no cérebro humano para conseguir suportar a crueldade do mundo. Certo? Esse Deus é coping. Esse Deus é coping. O mundo natural é cruel, você sabe, né? Evolução é cruel, é morte, sobrevivência do mais apto, enfim, é cruel. Diante de tudo isso, se ele tiver uma crença que ajude ele a aguentar isso, né? Então ele teve uma crença produzida por um mecanismo de defesa do cérebro dele. Mas só que o que isso indica? Isso indica que na evolução cega, as suas crenças elas são produzidas visando o quê? Sobrevivência ou verdade? Sobrevivência. Nesse caso, sobrevivência. Só você pensar, por exemplo, que você tem muitas crenças falsas que te ajudam a sobreviver. Se você está andando na rua à noite, aí você ouve um barulho, ouve um movimento atrás de você, e você acredita que é um assaltante. Você aperta o passo, sai correndo, enfim, não sei. Mas é uma crença falsa, porque na verdade, foi só o vento batendo numa árvore ali. Foi uma crença falsa. Mas te ajudou a sobreviver. Concorda? Sim, mas isso aí foi definido pela evolução. Foi por causa desses erros, né, de concepção. Algumas pessoas que tinham mais medo sobreviveram, fizeram mais filhos, né, fizeram mais prole. Logo, pessoas que são mais medosas, hoje, são por causa que no passado, os antepassados deles foram mais prudentes em relação à realidade que eles estavam inseridos. Não de acordo com essa que a gente vive hoje. Uhum. Então, uma evolução cega, ela vai te ajudar a produzir crenças que te ajudam a sobreviver, mas não necessariamente crenças verdadeiras. Então, isso seria dizer que o conceito de Deus é só um puro mecanismo de defesa. Mas só que se você aceitar isso... Mas só que se você aceitar isso, você vai ter que aceitar, então, que as crenças que você tem, elas são criadas pela natureza a fins de sobrevivência, não a fins de verdade. Então, você vai ter que sacrificar um realismo científico, por exemplo. Por quê? Porque a ciência se desenvolve com base em crenças em pressuposições também. Você tem que assumir certas crenças, pressupor certas crenças ali. Mesmo que seja a crença de que a natureza é regular, enfim, que você tem a realidade é real, independentemente de todas as ideias, assim. Então, você pode produzir toda uma ciência que funciona muito bem. Mas só que se suas crenças foram produzidas visando sobrevivência, isso diminui muito uma visão realista da ciência. O que é o realismo científico? É a tese de que as teorias científicas são verdadeiras, né? Então, você vai ter o problema de admitir que as teorias científicas você vai diminuir a confiança com respeito à verdade das teorias científicas. Não estou falando que você vai diminuir a confiança com relação à utilidade delas. Porque a ciência funciona muito bem. Né? Haja vista toda a tecnologia que nós temos. O problema é mesmo que as nossas teorias científicas, que nós produzimos com base em crenças que surgiram por conta de uma evolução cega, né? O problema é admitir que essa ciência é verdadeira. Ela corresponde fielmente à realidade.
Só que você construiu também uma narrativa, toda essa narrativa com base em uma visão científica baseada em evolução. E aí isso gera um problema se você quiser, na sua própria premissa de que foi baseada na teoria da evolução. Sim, Então, ninguém é 100% coerente, amigo. Todo mundo vai acreditar em alguma coisa que é bobagem, né? A diferença é que o ateu vai acreditar que ele acredita em menos coisas que é bobagem, que ele acredita em coisas que ele pode verificar. Uhum. Então, aí entra a questão. Tá, então, se você aceitar, então, que é pura crença foi produzida por uma evolução cega, por mero coping, enfim, então você também vai ter que sacrificar muita coisa no realismo científico, né? Então, não precisa sacrificar. O ser humano não é coerente. Ele pode ser ateu e acreditar em um monte de besteira, né? Ele pode acreditar em multiverso, em ET, em um monte de coisa, né? Mas no final das contas, então, é que ela não foi produzida, se foi por evolução cega, né? Foi coping por evolução cega, então acaba chegando nesse problema, né? Agora, se não foi por evolução cega, então a sua crença sobrenatural foi produzida por alguma fonte que realmente quis, né? Teve uma vontade ali que pretendeu que se chegasse a essa crença, né? E talvez isso ajuda a explicar tantas civilizações, culturas antigas que tinham alguma forma de religião, né? Então vamos lá, amigos. Vamos falar agora. Até agora a gente tentou ser justo. Estamos justos, verdade. Pode ser que tem alguma civilização que não tenha crença religiosa no seu estado primitivo. Todo mundo. Tem algumas culturas que não acreditam em divindade. Acho que até uma tribo brasileira, eu acho que. Mas ela é bastante interessante, porque ela tem uma pobreza semântica na língua dela, né? O pessoal conhecia isso. Mas a maioria tem crença religiosa. Então, ou ela surgiu por acaso, mas aí tem todo esse problema, ou ela não surgiu por acaso. Vai ver que, por exemplo, ter uma crença religiosa ajuda as sociedades a evoluir. Logo, as sociedades que não tinham isso, né, acabaram não evoluindo em comparação com as outras. Basicamente, pode ter sido isso que evoluiu, que fez que a religião fosse predominante. Mas aí você está num contexto em que já se desenvolveu, né, alguma forma de crença religiosa. Vamos lá, amigo. A gente falou aqui, né, existe algum ponto em que, quando eu vou conversar com o ateu sempre seria inteligente, no caso, né? A maioria dos ateus que eu conheci. Mas se ele for inteligente, poxa, não tem como sair. Problema do mal. Problema do mal. O cara que é cristão, amigo, se ele for calvinista, ele é a maior pedra no sapato. E tem cara que não, problema do mal não é problema, não sei o que e tal. Porque existem algumas coisas que os ateus falam, né? Quem criou Deus, não sei o que. Poxa, o cara não entendeu da substância de Deus, que é fora do se o cara é eterno, então não tem como criar algo que é eterno, né, amigo? Né? Ou aquele negócio, como que Deus cria uma pedra que ele não pode, né, segurar? Então ele não é onipotente, né? Essa tipo de babaquice, isso não é nem comentar. Mas o problema do mal, cara, é algo real. Ele atinge o âmago do Deus cristão, né? E se você for analisar, os caras têm um ponto, cara. Você vai ter que fazer uma ginástica intelectual para tentar driblar isso aí. Então, uma exposição rápida desse argumento do mal, então, seria o quê? Primeiro ponto, o mal existe. Segundo ponto, se Deus existe, o mal não deveria existir. Conclusão, Deus não existe. Então, as duas premissas o mal existe, e se Deus existe, o mal não deveria existir. Por modus ponens, né, que é a forma lógica, né, esse argumento é válido, né, a estrutura dele está logicamente correta. Então, para escapar dele, você vai ter que desafiar, atacar uma das duas premissas aí. Então, a primeira é desafiar que o mal existe. Então, isso é difícil de desafiar. Não, então vamos lá. Eu desafio esse argumento, tá? Eu desafio. Por quê? Que o mal existe? Como é que é? Você desafia que o mal existe? Eu desafio. Eu posso desafiar. Por quê? O que é o mal? O mal é referencial, né? O mal só existe, por exemplo, a ovelha é comida pelo leão. Isso é o mal para a ovelha. Para o leão é terça-feira. Entende? Isso é como as coisas funcionam. Evolucionismo. A lei do mais forte. Essa questão do mal, ou a questão do bem, é extremamente referencial à nossa percepção humana, né? Não necessariamente Deus tem uma percepção igual a nossa, ou tem uma percepção. Entende? Quando a gente fala que o mal existe, é o mal o quê? O bem-estar da pessoa, né? Então você vai falar que o mal existe, isso é referencial para mim. O mal existe referencialmente.
Nesse ponto, o relativismo moral ajuda. Sim, mas, por exemplo, o mal existe. O mal existe em que sentido? Né? Porque se a gente for olhar a lógica evolucionista, não existe mal ou bem no mundo evolucionista. O que existe é a lei do mais forte. Né? Então, é porque nós, os seres humanos, a gente cria na nossa cabeça de que o mundo tem que ser igual à nossa concepção. Que, por conveniência, né, é o melhor pra gente. Mas será que isso se aplica à nossa realidade? Por isso que, por exemplo, agora, se a gente for colocar do nosso ponto de vista, o mal existe. Por quê? Nós, seres humanos, né, temos, diferente de todas as outras espécies, né, a gente não consegue se adaptar à nossa realidade. Nós estamos sempre em eterno espaço, em processo de expansão, sempre tentando moldar a nossa realidade ao nosso mundo das ideias. Então, nesse sentido, para o ser humano, o mal existe. E sempre vai existir, tá? Sempre vai existir. Porque a gente nunca vai se conformar. O ser humano não se conforma. Então, o mal sempre vai existir. Então, se você com essa colocação, daria para refutar o argumento pela premissa 1. E aí, então, tem um problema. Quem leva a bomba é o objetivista moral, que nem eu, que aceita uma moralidade objetiva, né? Então, aí eu vou... bomba. Então, a questão é... Aí você vai ter... Você falou, se eu aceitar que o mal existe, eu vou ter que dizer, bom, o que a gente entende por mal? Então, aí, pensando em moral objetiva, então, tem algum padrão fixo de... Vou colocar isso como pressuposto aqui para a gente conseguir, a fim de argumentação, né? Para a gente conseguir conversar. Bom, supondo que exista um padrão fixo de bem, né? Então, vai ter que existir um mal fixo, um padrão fixo de mal, né? Mas aí tem várias formas de mal, né? Tem o mal natural, né? Que é a questão de um animal comer o outro, terremoto, furacão, enfim, além do mal intencional das pessoas, né? Roubo, assassinato. E a própria questão do sofrimento, né? As pessoas sofrem, né? Você já nasce, a primeira coisa que te faz é te dar um tapa, né? Então, sofrimento é uma coisa que não tem como negar, né? Aí a primeira premissa diz que o mal existe. É que o sofrimento tem função biológica. Sem sofrimento a gente não progride. O sofrimento é importante para a gente identificar doenças, para identificar padrões, né? O sofrimento não é ruim em si. O sofrimento vou chegar lá. Mas a questão é, uma coisa que pode se observar nessa primeira premissa também, é que você fala o mal existe. O Santo Agostinho, né, que é um dos grandes filósofos medievais, ele tinha uma visão de que essa coisa, o mal existe, tá colocada de modo incorreto, né? Porque mal existir seria tá indo dizer que mal é uma coisa substancial, mas o Agostinho vai dizer que mal é carência de bem, né? Assim como o frio é a carência de calor, escuridão, a carência de luz, então mal é a carência de bem. Então, não é que exista o mal, né? Porque então o que vai existir é um bem que é menor em relação a um padrão absoluto de bem. No caso aí, na nossa discussão, seria o Deus. Você concordou comigo que o mal não existe. O mal, essencialmente, o mal é a ausência de alguma coisa. Então, o mal a diferença é que eu considero que o mal é sempre relativo a um padrão fixo absoluto de bem, né? Eu não tenho como comprovar isso que você está falando, mas eu adoraria falar que você está certo. Adoraria, mas aqui, como nós somos um podcast honesto, eu não posso falar. Fala. Aí o Agostinho então vai dizer, bom, então se o mal é isso, então é inevitável que algum mal vai ter, porque Deus nunca vai conseguir criar um ser perfeito como ele, porque se ele criou, ele já não tem mais a propriedade de eternidade, que é um bem que o Deus, né, o Deus original tem. Então, mesmo que ele o Deus ser mais próximo de Deus que pode ser criado, já vai ter um mal. Então é como se fosse a questão lá de que Deus que criar uma pedra que ele não pode levantar. Quem vai entrar num paradoxo, né? Então é impossível, assim como a questão lá do Deus criar uma pedra que nem ele pode levantar, né? Então Deus não pode criar uma realidade que não tem algum mal. Mas isso aí... Será mesmo que se a gente for olhar no mundo dos possíveis, será que um mundo em que não houvesse mal seria realmente bom? Um mundo em que você não tivesse dor
ou sofrimento? Será que esse mundo não seria em utopia? Se a gente fizesse várias simulações de mundo, né? Vários universos paralelos, como o Alvin Plant que adora falar isso, né? Será que o nosso mundo, com o mal, com todo esse sofrimento, não é o melhor mundo possível? Exato. Aí a gente vai entrar, então, no próximo ponto, que é o seguinte. O ateu ele poderia dizer, tá, tudo bem, é impossível criar um mundo sem mal nenhum, mas por que o nosso mundo tem que ser desse jeito, né? E não poderia ser de um outro jeito, com menos sofrimento, com menos mal, né? E aí a gente podia responder o seguinte, qual que é o seu padrão de bem, né? O que o ateu está entendendo como bem, né? Porque se ele está considerando um padrão fixo de bem, um padrão objetivo de bem, então aí eu posso voltar naquele argumento moral lá, porque aí o ateu ele está supondo, né, uma moralidade objetiva. Aí, não, o ateu ele também é presunçoso, porque ele acredita que existe uma moralidade objetiva e por coincidência é dele, né? Também, né? Aí ele voltaria para o problema lá da moralidade objetiva. E aí entra a questão de menos mal, em que sentido menos mal, né? Que aí entra um pouco no que você falou também, né? Vamos pensar o seguinte, imagina um mundo em que Deus poderia criar um mundo em que todo mundo fosse com o mínimo de sofrimento possível para a gente, né, para nós, seres humanos, em que todo mundo fosse totalmente feliz o tempo todo. Mas, assim, mesmo para os seres humanos, seria o melhor mundo possível? Não sei. Como que eu vou ver igual isso? Um Game Boy Advance, chamado, que é um Final Fantasy Tactics para Game Boy Advance. Não sei se você já jogou. Adoro. Qual que é a história desse jogo? Você tem lá os menininhos, um garoto protagonista, né, que é novo na cidade, aí faz ali amizade com o beta da classe, né, que sofre bullying, todo mundo zoa com ele e tal. Mas ele faz amizade com ele e esse garoto tem um livro, né? E aí eles leem lá o livro e aí eles criam... esse livro é um livro mágico e no dia seguinte esse livro, ele reflete o desejo que estava no coração do Betinha lá da sala, que é criar um mundo em que fosse perfeito para ele e fosse perfeito para os amigos dele, que é um mundo de fantasia, do Final Fantasy, que se enfrenta monstros, né? Ninguém morre, luta, vira herói, pode virar herói, é um mundo de fantasia. Pro Betinha lá, o Milt, acho que se eu não me engano o nome dele, tava um mundo perfeito. Mas o protagonista, ele começa a pensar o seguinte, tá, esse mundo eu gosto desse mundo, eu viro um herói, eu posso enfrentar monstros e tal. É um mundo perfeito, é um mundo que todo mundo, que eu sou feliz, meus amigos são felizes e tal. Mas ainda assim ele faz a escolha de querer voltar pro mundo dele. Porque é um mundo real. Então, mesmo quando se coloca um mundo perfeito, em que você tem tudo, o ser humano ainda pode ficar insatisfeito. Você concorda com isso aí, Knut? Todos os filmes que passam, que você vai para o mundo, tipo Avatar, as pessoas sempre voltam para o mundo delas, né? Porque apesar, as pessoas tendem a voltar para Matrix, né? Mas assim, vamos lá. O problema do mal é o seguinte, o ateu, ele só vai acreditar, e vamos falar a verdade, ele está extremamente coberto de razão, em acreditar num Deus. Como que Deus pode ser bom e existir abuso infantil? Será que se Deus é todo poderoso de verdade, né? Como que ele não intervém, né? O Sam Harris, ele tem uma frase que ele tem que dar o braço a torcer, o cara tá falando a verdade. Como que um casal tem sua filha raptada por um violador, né? Que a filha está sendo torturada e eles acreditam que Deus está cuidando da família da filha deles enquanto ela está sendo torturada. Isso é coping. Isso é pensamento desejoso, fruto da religião, né? Agora, o grande problema do mal, não é problema do mal, né? É a questão que, tipo assim, que as pessoas elas tendem a excluir essa variável jogando tudo na conta do livre-arbítrio. Então, você não pode culpar Deus pela ação da sua criação, né? Então, a culpa não é de Deus se existe a violação sexual, né? A culpa é do indivíduo, né? Mas a gente já viu. Só que como Deus, ele é onisciente, ele já sabia que isso ia acontecer. Como que ele não impediu, né? Aí você tem que pensar, não, mas porque faz parte de um grande plano de Deus, que vai ter um pós-vida em que a pessoa vai ser recompensada. Mas isso me parece um pensamento, um coping, fruto dessa realidade triste que não dá pra gente trabalhar. Então a gente cria a questão da vida após a morte, então a gente cria a questão do juízo. Por quê? Para tentar racionalizar o fato de que não existe justiça nesse mundo. Tá, mas e se for verdade? Se for verdade, ótimo. O teu problema é que a gente não sabe se é verdade. Tá, a gente não sabe, mas pode ser.
Você acredita. Então olha só, por que a gente chegou na conclusão? Né? O problema do mal é uma realidade, você acredita nele se você quiser. Mas né? só um ponto antes de fechar isso. Você comentou aí, a questão do livre-arbítrio, mas mesmo que tenha... Mas será que livre-arbítrio existe? Porque a gente já falou mal do livre-arbítrio no podcast. Mas mesmo que tenha... Então como que a gente tenta salvar a pele de Deus falando do livre-arbítrio, só que a gente já falou mal do livre-arbítrio no outro podcast. Mas mesmo que tenha, teria o problema do mal natural. Então também o livre-arbítrio não colocaria tudo... Não deixaria tudo... Não resolveria tudo, né? Não, antes de fechar, tem uma questão que é o seguinte. Até eu poderia dizer, bom, então nessa questão aí, ou Deus não existe, ou você vai ter que aceitar que Deus ele é egoísta e sádico, né? Então aí, para essa segunda opção, eu acho que é mais triste, né? Mas é aquele negócio. Dizer que não é essa a opção que tem mais evidência? Se a gente considera lá o argumento cosmológico Calão, Leibniz, né? A gente pode ser os mais fortes. E a gente vê o mal no mundo, o que a gente chega à conclusão? Né? São as evidências mais fortes que a gente vê aqui. A gente chega à conclusão de que Deus existe um Criador, mas ele está importando com a gente? Pode até se importar, mas não a ponto de interferir a todo momento para o problema disso é que vai entrar em conflito com muita coisa. Ou ele é onipotente, ou ele é bom. Ele não pode ser onipotente e bom ao mesmo tempo. Ou a onipotência dele se dá em determinadas circunstâncias. No paradoxo do Epicuro lá, né, que você vai ter que mudar algum atributo de Deus para conseguir resolver aquilo, né? Mas a questão é, então aí teria que admitir então que Deus é um sádico, Deus é um tirano, um ditador, alguma coisa assim. Isso pode ser que seja uma conclusão inevitável, como você está falando, a menos que você tenha alguma possibilidade, e aí também, de novo, vai depender de uma crença religiosa, né? Você vai aceitar uma outra... Amigo, vou te fazer uma pergunta. Se você sabe que existem crianças sendo abusados no sótão da sua casa e você não faz nada, você pode ser considerado bom? A questão, então vamos lá. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui do problema você, amigo. Essa questão aí, então, Deus saberia que tem todo esse sofrimento aí acontecendo. Não tem como ter dúvida disso. A questão é, de novo, tem a questão de Deus, ele está num panorama diferenciado, então, como você não falou... Não pode julgar da mesma régua moral dos outros. Avaliar da mesma maneira, então, se você está dizendo que Deus é sádico, está dizendo que ele é sádico da sua visão de sadismo, de egoísmo, de ditadura. Agora, se tiver uma visão religiosa, por exemplo, aí porque alguém pode me perguntar, por que você considera o cristianismo melhor que outras religiões monoteístas, como islamismo, judaísmo, enfim? O cristianismo tem uma coisa chamada encarnação, né? Encarnação de Cristo, né? Se a gente aceitar, agora considero o cristianismo a fim de argumentação, tá? Como premissa aqui, tá? Que teve a encarnação na própria terra, de Deus encarnado na própria terra, que teve uma vida sofrida, passou pelo sofrimento, e morreu e recebeu o sofrimento, né? Recebeu o mal. Do ponto de vista de Deus, isso não seria uma das piores humilhações que poderia ter a um ser divino? Então, o sofrimento que o próprio Deus passou por ter encarnado, ele de alguma forma talvez não compensaria de alguma maneira o sofrimento? Pode ser que isso seja uma coisa absurda. Então quer dizer que porque Deus sofreu, então eu posso sofrer também, né? Então estamos quites, né? Difícil, amigo, né? A gente teria que explicar o ponto seguinte. Qual o ponto que é difícil a gente explicar? Como que Deus é bom, Deus é bom, ao mesmo tempo ele é onipotente e ele deixa o mal existir no mundo. Eu até entendo que você possa confabular uma forma de fazer uma ginástica filosófica para falar, não, ele é bom, ele é onipotente, mas ele tem um plano que ele sabe que é melhor para todo mundo, que deixar o mal exista agora para depois que haja o bem, entendeu? Isso é uma forma de você justificar, né? Se for o cristianismo, tem essa coisa da compensação também, talvez... Sim, você precisa naturalizar isso. Como você sabe que Deus estava sentindo ali na crucificação, por exemplo, né? A visão cristã é que Deus estava assistindo o próprio inferno, né? Enfim,
Aí tem toda uma questão teológica. Mas se esse sofrimento, de alguma maneira, pode ter alguma compensação, né? Eu consigo ver uma certa racionalidade nisso. Mas você não acha que essa compensação é fruto, esse é um raciocínio que é fruto de uma realidade que a gente não pode mudar? Então a gente cria esse é um mecanismo do cérebro, outro coping que a gente cria. A gente não tem certeza se existe isso. Então é uma coisa assim, poxa, o mundo é ruim, então eu acredito com um Deus bom. Então, logo, a pessoa tira lá, Deus sei da onde, que tem uma vida após a morte para compensar os sofrimentos e injustiças desse mundo, porque Deus é justo. Né? Mas não tem por que acreditar nisso do nada. Pode acreditar pela fé, mas de forma racional. E tudo bem. Mas então aí também tem uma outra coisa que se pode responder também. Tudo bem, tem a questão de que a gente coloca-se muito peso no sofrimento e no mal. Então, até eu posso dizer, o mundo deveria ser um lugar melhor, né? Mas eu também posso rebater o seguinte. Tá, mas se Deus não existe, então por que o mundo não é um lugar pior do que é? Você não consegue imaginar um mundo pior do que o mundo que a gente vive? É possível sim, o mundo vai ser pior. Já foi pior? Não, já foi pior, então a gente pode interpretar que se existissem outros mundos, outras variáveis, é possível que hajam mundos melhores e piores que esse. Sim. Então, se Deus não existe, então por que a gente... por que a gente vive um mundo em que tem ainda algumas coisas boas, né? Porque a gente tem momentos prazerosos na vida, momentos felizes, né? Mesmo uma pessoa miserável, um mendigo ali, ainda ele pode ter um momento de sorrir, ele pode sorrir. O que é um mundo bom? É um mundo adequado à percepção das pessoas, né? A pessoa tem percepções, expectativas de que é determinada coisa, e o mundo responde dessa forma, esse mundo é bom. Então, no final das contas, talvez seja uma questão de ver se o copo está meio cheio ou está meio vazio, né? Cara. Você pode ver, você fala pra mim, olha, Deus não pode existir porque tem muito sofrimento no mundo. E eu posso falar, bom, tem muito sofrimento, mas será que não tem coisas boas também? E aí entra a questão de o que pesa mais pra você, né? Tem pra muita gente, sei lá, uma picada de agulha na terra não é compensada por uma vida eterna no céu. Sim, amigo. Então, a gente poderia colocar aqui as evidências do Deus quântico, mas o podcast já está muito longo. Né? Aí eu também não preparei nada sobre isso. Eu podia falar, mas existem algumas evidências, né? Mas eu acho que essas aqui são as principais que a gente falou do Greg. Moral da história, no final das contas, o que é melhor? Escolhe o que você vai pela fé mesmo. Talvez cara, o principal motivo que eu acredito em Deus é porque eu quero. E o principal motivo pelo qual alguém não acredita em Deus é porque também não quer. É simplesmente isso. Porque não tem uma forma de você testar 100% de Deus. E que tipo de Deus? Agora vou botar aqui uma parte, W, a gente vai discordar, tá? Cara, por exemplo, se a gente chegar e a gente for ao pé da letra, né? E falar que tipo de Deus existe. Não necessariamente um Deus bom, não necessariamente um Deus que está do meu lado, não necessariamente um Deus que se importa comigo, né? Vale a pena acreditar num Deus que não se importa com você, mesmo que ele exista? No meu ver, não. Então é melhor você ser ateu do que você acreditar num Deus que está contra você. Então é por isso que eu prefiro acreditar num Deus, mesmo que não exista, né? Porque vai me ajudar, utilitariamente melhor. Então essa é a questão. Essa é a questão do ponto que o Carlos levanta aqui, né? Você acredita em Deus se for bom para você. Porque se a gente for a lógica, pode vir a existir um Deus que não se importa com a gente. Então não vale a pena acreditar nisso. Não adianta ser racional nesse ponto. A sua visão é um pouquinho diferente. Eu sigo essa. Bom, Deus não precisa ser favorável a você. Por que o plano de Deus, né, ele tem que ser de acordo com o que você quer, né? Assim, a questão do Deus ditador... Mas por que eu vou ser gado de um Deus que está contra mim? Deus é ditador, sim, até o mesmo desde no ponto em que Shakespeare é ditador, porque fez... Eu sou obrigado a me sujeitar à vontade de um ser que eu nem sei qual é, simplesmente porque ele é maior do que eu. Você culpa o autor, né, o roteirista, porque os personagens morreram no filme. É uma realidade muito diferente. Mas também a questão de que você tem uma visão utilitarista, né? A minha visão é a seguinte, se você me perguntar... Porque no final de tudo, podem perguntar para mim, W, você estuda tudo isso, você estuda filosofia, você estuda essas coisas, você vê esses argumentos, você vê que tem coisas contrárias, incompatíveis, e ainda assim você acredita em Deus? Eu falo, sim, acredito. Por quê? Não sei. Eu não consigo... Eu sei, é porque você quer, é porque é coping. Eu sei. É porque é coping. É coping, admita. É coping, pode falar, admite aqui. É coping. É coping.
Não sei. Pronto, então chegou a uma Mas conclusão. eu acredito. Não, Deus não é cópia, mas dependendo do Deus que você acredita, é cópia. Mas o ateu também. O ateu tem um filósofo da mente ateu, chamado Thomas Nagel. Ele diz o seguinte. Ele falou num livro chamado The Last Word dele. Ele mencionou ele falou a seguinte citação. Ele falou a seguinte coisa. Muita gente inteligente que eu conheço acredita em Deus. E tem argumentos que falam sobre Deus. E muita coisa aí eu acho convincente, mas mesmo assim, eu admito que eu não acredito em Deus porque eu não quero. Que eu não quero me sujeitar a um Deus e eu não quero ter a minha vida regrada com certas regras que não sou eu que construo, né? Sim, tem pessoas que são revoltadas, né? Então, nesse sentido. Revolta é uma. Revoltada. A pessoa, como que a pessoa vai. Por exemplo, que Deus, pelo menos Deus que algumas pessoas acreditam, né? Ele dosa a liberdade das pessoas, né? Ele vem para mitigar, né? A liberdade das pessoas. E tem pessoas que não estão sujeitas a isso. Então, você gosta do Estado? Você gosta do Estado falando que você deve e que não deve fazer? Então por que você vai concordar quando é Deus? Né? A diferença é que o Estado existe. O Estado existe. Deus existe. Ele está te mandando fazer, né? Porque pode ser que tenha ali razões que realmente façam sentido, né? Sei lá, então Deus ele fala assim, ele restringe as relações sexuais para questões de compromisso de casamento. Aí você pensa, absurdo, mas te ajudaria a prevenir muitas DSTs. Sim, é utilitarismo. Você realmente acha que Deus está preocupado com a sua vida sexual? Ou que você acha que essa ordenança bíblica ou religiosa é fruto de uma sociedade que evoluiu para mitigar determinadas mazelas sociais? Né? Então, amigos, eu vou fazer a pergunta final aqui para você. Tendo em considerado todas as nossa visão aqui, todo esse debate, que não poderia ficar daqui 5 horas, você acha que Deus pode ser cópia, enfim, mas você acha que o ateísmo também não pode ser cópia? Pode. Em que circunstância? A questão do Nagel que eu falei agora há pouco. Em que circunstância você acha que é cópia? No sentido de que por o ateísmo, eu diria que ele é conveniente, justamente porque você não precisa se preocupar que vai ter um tribunal depois da morte, né, uma realidade pós-morte que você vai ter que dar conta do que você fez ou deixou de fazer aqui em vida. Então ele é conveniente nesse sentido. Cara, é porque que a gente não tem domínio, cara. Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente fica falando aqui, cara. Mas, sim, enfim. Nós não sabemos de nada. A gente só colocou aí argumentos que foram aparecendo. Mas, no final das contas, né, que conclusão que a gente chega, Knut? Fala que você chegou, depois que eu sou contigo. Eu cheguei aqui. Teísmo ou ateísmo é cópia no sentido de que a razão não vai conseguir te dar as respostas definitivas. Então, você vai ter que escolher. Até os nossos próprios sentidos não são confiáveis o suficiente, então por que a razão seria? Bom, eu escolhi Deus. Né? Você, ouvinte, não sei. Eu também escolhi Deus. Nós somos um podcast cristão, conservador. Né? O pessoal quer que eu fique aqui concordando com o convidado. Tem que espremer o convidado, né? Certo, a gente tem que discutir mesmo. Tem que colocar... Por exemplo, eu percebo que você é bem advogado do diabo em vários programas, né? Você sempre... O pessoal chama isso de arrogante, de simulado. Fala que é potente. Mas, poxa, então vamos ferrar. Então vai para outro podcast lá, que lá o cara vai concordar com tudo que você vai dizer. Entendeu? Pronto. A pessoa gosta disso, né? O convidado cristão como eu, você desafia o cristianismo. O convidado ateu... Eu sou cristão, e eu concordo com boa parte. Obviamente a gente discorda. Né? Mas senso crítico, exercício de senso crítico é esse, né? Tá certo. Então, amigos, vamos continuar com a nossa série de investigação da realidade, né? Já sabendo que nós não temos como investigar a realidade, porque nossos sentidos são limitados, né? Dentro da nossa lógica limitada, né? No próximo episódio, nosso amigo vai vir aqui, nós vamos desafiar outro campo do conhecimento. Vamos falar sobre realidade simulada, sobre realidade holográfica, sobre o Deus quântico, sobre outros dilemas aqui da mente humana, né? Gostou de participar, W? Gostei. É bom, é sempre uma honra estar aqui. Podcast de alto nível na nossa esfera. Só tem um. É o Pratinho, isso do mundo intelectual. Então é isso aí, amigos. Até a próxima. Tchau pra eles. Fala, Rio. Tchau, amigos. Até mais.